Olha só, o painel da Folha de São Paulo hoje traz informação de que o governo brasileiro está inconformado com o que considera uma demora da Organização Mundial de Saúde em decretar pandemia do coronavírus e admitir que não é possível contê-lo. A pandemia mudaria o enfrentamento da doença. Em vez de tentar localizar casos, o sistema passaria a atuar para evitar mortes em grupos de risco. É sobre coronavírus, mas também sobre sarampo, sobre tuberculose, sobre o retorno de doenças diretamente relacionadas às condições socioeconômicas da população e sobre o nosso Sistema Único de Saúde, a conversa hoje aqui no estúdio. Estamos com a Deise Ventura, que é professora titular da Faculdade de Saúde Pública da USP. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, Thalita. Eu dei essa notícia sobre o governo brasileiro, mas agora há pouco Jamil Chad, colunista do UOL, ele publicou o seguinte, uma resposta da OMS, que disse ser irracional e que não há motivo para se entregar nesse momento, ou seja, para decretar a pandemia. Porque, segundo a OMS, a proliferação em grande escala estava sendo registrada apenas em cidades chinesas, com casos fora do país asiático ainda podendo ser contidos. É pandemia ou não é? Como que você vê o coronavírus nesse momento? Thalita, há uma providência que foi tomada pela Organização Mundial da Saúde no dia 30 de janeiro, que é a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Isso aciona uma engrenagem, que é a engrenagem do Regulamento Sanitário Internacional, que é uma norma da maior importância vigente em 196 países no mundo atualmente. A partir desse mecanismo, a gente consegue compartilhar a informação, a gente consegue melhorar o sistema de vigilância e notificação, mas a gente consegue, sobretudo, fazer recomendações para os estados, uniformizar, coordenar os padrões de resposta e tentar evitar estigma, discriminação, etc. O compartilhamento de saberes entre os estados, muitos periódicos internacionais de nível elevadíssimo abriram suas publicações gratuitamente, pesquisadores trocando experiências, enfim, essa engrenagem foi deflagrada em janeiro e eu acho que essa providência foi correta. Quanto a conceituar ou não o que está acontecendo como pandemia, me parece também correta a atitude da Organização Mundial da Saúde. O fato de nós considerarmos que é emergência já nos permite tomar as providências necessárias. O Brasil, no caso, declarou também uma emergência nacional relacionada ao coronavírus. Que foi correto. Que foi, no meu entendimento, foi correta também. A declaração de emergência foi correta. Agora, o que não é correto em nenhum desses casos é entrar em pânico. Isso só atrapalha qualquer tipo de resposta. O governo brasileiro pode ter sua opinião. Essa questão da definição de pandemia ela é polêmica desde 2009, quando a gripe H1N1 foi considerada uma pandemia. Muita gente acha que não era uma pandemia, que a Organização Mundial da Saúde exagerou. Então, se é pandemia ou não, vamos esperar um pouco para ver. O que importa, e nós já sabemos, é que é uma emergência nacional e internacional e que o fato de ser uma emergência pode ser uma ocasião para nós nos darmos conta de muitos aspectos importantes sobre a saúde que, infelizmente, vinham ficando em segundo plano nos últimos anos. Como? Como o Sistema Único de Saúde. Né? O ministro Mandetta, ministro da Saúde brasileiro, declarou a uma revista alguns dias atrás, ainda bem que nós temos o SUS. Sim. E eu digo, ainda bem que o ministro se deu conta. Né? Pois é, a primeira vez que a gente vê um membro desse governo defendendo de alguma forma o SUS, né? Exatamente. Por quê? Porque não existe nenhuma possibilidade de ter uma resposta à altura dessa emergência ou de qualquer outra se a gente não tem um sistema com cobertura em todo o território nacional, altamente capilarizado, com capacidade de resposta. Claro, o SUS foi muito prejudicado pela falta de investimento, pela desimportância que foi dada a ele nos últimos anos. Os profissionais de saúde estão muito desvalorizados, precisam ser desvalorizados, bem remunerados, bem preparados, protegidos, inclusive, porque eles estão na linha de frente no caso de emergências como essa. Sem ele, imagina, os países que não têm um sistema como o SUS, e eu não disse a coisa mais importante, de acesso universal e gratuito. Sim. Porque quando eu preciso de dinheiro para detectar uma doença, onde é que está a segurança? Quando eu preciso... E outra questão, Thalita, mais importante ainda, que é a prevenção. Quando eu não tenho estratégia de saúde da família, quando eu não tenho atenção primária à saúde, eu vou passar a vida respondendo a emergências desse tipo, com sofrimento, dor, morte, gastos.
desnecessários, né? Então, essa consciência da importância do SUS, espero que seja um legado que mais uma emergência deixe. Agora, isso não é automático. Nós vamos ter que lutar para que esse legado exista, porque não faz muito tempo o Brasil foi o epicentro de uma emergência de saúde pública de importância internacional, que foi a síndrome congênita do vírus Zika. Sim. A gente só descobriu a relação entre o Zika, a microcefalia e outras malformações porque existiu o SUS. Sim. Foram médicos de beira-leito no sertão nordestino que se deram conta do que estava acontecendo. O Brasil revelou para o mundo essa síndrome. A emergência durou entre fevereiro e novembro de 2016. E o que aconteceu depois? As crianças estão com uma assistência mínima, as que possuem. Os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres foram brutalmente atingidos, isso não foi reparado. Tá? O controle do vetor, a guerra contra o mosquito, nós perdemos. Sim. Nós não tomamos as providências estruturais, saneamento básico, acesso à água potável que a gente precisaria tomar. Então, qual é o receio que nós precisamos ter? É que a gente atravesse mais uma emergência e não resolva os problemas estruturais que nos tornam capazes de enfrentar essa ou qualquer outra das tantas ameaças que nós temos pela frente. Mas por conta desse sucateamento que o SUS vem sofrendo durante os últimos anos, ele tem condições hoje de enfrentar um surto de coronavírus? Eu acredito que sim. Agora, o que é imprevisível sempre é a escala em que isso vai acontecer. O que a gente tem observado, e agora o que eu vou dizer é uma opinião, uma especulação minha, a gente realmente não tem conhecimento científico suficiente para fazer previsões do que vai acontecer. Sim. Mas o que a gente está observando é que se trata de uma infecção que tem uma letalidade baixa em relação a outras doenças, que tem se manifestado com sintomas que, em geral, não são muito graves. E, nesse sentido, o SUS teria, isso vai depender também da cidade, de como isso vai acontecer em cada região, mas o SUS teria, bem administrado, com os investimentos de resposta imediata suficientes, ele teria condições de acolher. Agora, claro, sempre pode acontecer um ponto fora da curva. Nesse sentido, se a doença ganha uma escala absolutamente vertiginosa, nenhum país do mundo estaria preparado. Nenhum país do mundo, por mais rico que seja, tem condições de prover milhares de leitos de hospital repentinamente com alguma coisa que é desconhecida. A não ser a China, que fez aquele hospital em 18 dias. Pois é, Thalita, mas a minha pergunta é, será que fazer hospital resolve? Né? Quer dizer, com certeza pode ser necessário num determinado momento, mas assim, a minha concepção dessa emergência está mais voltada a pensar em elementos estruturais. Se a gente tem boa prevenção, se a gente tem boa informação, se a gente tem um sistema forte, profissionais valorizados, e se a gente tem os investimentos necessários, uma articulação de emergência que precisa sempre existir, bom, aí a gente está preparado dentro do possível. Não adianta só ser um país rico, precisa ser um país mais igualitário, né? Acho que atrás de toda essa discussão está a ilusão que tem muitas pessoas no Brasil e muitas pessoas em países ricos também, de que se eu tenho dinheiro, se eu tenho um bom plano de saúde, eu estou protegido contra tudo. E não está. Quer dizer, não existe segurança sanitária se a gente não tem condições de saúde adequadas para todos. As doenças infecto-contagiosas são um exemplo, mas existem diversos outros exemplos. Né? Então, esse impulso individualista, essa ideia de que o dinheiro compra tudo, ela fica bastante defasada quando a gente tem, de fato, uma perspectiva de emergência. E acho que esses sustos que acontecem periodicamente, se eles forem bem interpretados, eles podem nos levar a essa consciência da interdependência entre regiões de um país, entre classes sociais e entre países também, né? Uns dependem dos outros. Você falou sobre essa questão do compartilhamento de informações, inclusive científicas. Tem uma notícia bastante interessante de que pesquisadores das universidades de São Paulo e Oxford, que conseguiram divulgar a sequência completa do genoma do vírus que afeta o paciente do coronavírus. Dentro desse contexto, a CAPES anunciou que nenhum novo pesquisador vai ser financiado neste ano, porque o MEC cortou bolsas de mestrado e doutorado. Mais uma medida desse governo. Então, assim, como avançar na pesquisa científica? Agora a gente está se falando na vacina, né, contra o coronavírus. Tudo isso é fruto de pesquisa científica, mas o país não está investindo.
Thalita, essa é a segunda lição da maior importância que nós precisamos tirar dessa experiência e que, mais uma vez, não soubemos tirar das experiências anteriores. Porque, em relação à síndrome congênita do vírus Zika, os pesquisadores brasileiros deram um show. Pesquisadores de instituições públicas, sobretudo. Nós, realmente, a comunidade científica brasileira ocupou um espaço nas publicações internacionais que foi muito significativo, chamou atenção para a qualidade do trabalho que realiza e agora, mais uma vez, nós temos, para meu orgulho, particularmente o Instituto de Medicina Tropical na USP, duas mulheres brilhantes fizeram o sequenciamento do genoma e estão aí mostrando a capacidade que nós temos, mas estão mostrando uma outra coisa, que se elas não existissem, e se não existisse financiamento público para pesquisa, nós dependeríamos do exterior. Sim. Onde é que está a soberania nacional se nós não temos pesquisa feita aqui? Ou nós vamos nos tornar dependentes de quem quer nos vender remédio, quem quer nos vender insumo, quem quer nos vender vacina que eventualmente não é a melhor para nós ou nós não precisamos. O Instituto Butantan está aí produzindo uma vacina contra a dengue que vai ser da maior qualidade, da maior abrangência, muito melhor do que a qualidade das que são vendidas no setor privado, né? Então, quem depõe contra a ciência, quem não investe em ciência, está gerando a nossa dependência. Né? Nós ficaremos na mão de transnacionais, de outros estados, de toda sorte de atores externos, se nós não tivermos essa independência no Brasil. E mais do que isso, nós não só vamos depender de outros, como nós não vamos ter a nossa própria agenda. E isso em ciência é fundamental. A gente que tem que dizer o que é importante para o Brasil a gente pesquisar. Né? Então, essas figuras, infelizmente, inclusive autoridades, que pegam nomes de teses de doutorado, que pegam nomes de paper, e nomes de filme, inclusive, e debocham em público e tentam desqualificar os cientistas, os professores e os artistas brasileiros, debochando daquilo que seria inútil para a população. Quer dizer, o que a população quer com X ou Y? Essas pessoas não têm condições de entender que uma professora que trabalha num sequenciamento de genoma que ele não tem ideia do que é, pode ser alguém que hoje ocupa a ribalta da comunidade científica internacional e que vai poupar milhões de vidas, vai evitar um sofrimento inútil enorme, porque essas pessoas vão ter pesquisas com nomes bizarros, vão publicar papers com nomes longos, etc. Tudo isso conforma um mosaico que é a produção do conhecimento e que é a nossa única possibilidade de segurança em matéria de saúde também. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um sistema estruturado, de uma articulação competente de resposta, mas a gente precisa de pesquisa. A gente pesquisa, formação, ensino. É isso que nos prepara para as emergências. Agora, a gente não pode olhar a saúde de emergência em emergência. Não é, a vida não é um intervalo entre emergências. Então, nós temos que pensar o que está acontecendo, de fato, com a saúde no Brasil. Mesmo porque existem doenças que estão voltando, como eu até falei no começo, por conta das condições socioeconômicas que pioraram nos últimos anos. Então, tem a questão do sarampo, tem a questão da tuberculose, que são doenças que não foram resolvidas e agora a gente está vendo um salto de número de casos. Por quê? Por que está se dando tanta atenção agora para o coronavírus e enquanto a gente tem sarampo, tuberculose, zika, dengue, num país em questões não resolvidas? É uma ótima pergunta, Thalita. Eu acho que a gente tem que separar bem duas coisas. O que é uma emergência internacional de saúde? É risco de propagação entre diferentes regiões do mundo. Então, isso está acontecendo, ou seja, existe o risco de propagação. Temos 2 casos confirmados no Brasil, não é para sair como louco, comprando máscaras ou etc., mas esse é um dado, nós precisamos estar atentos a eles. A questão da emergência internacional e, eventualmente, da pandemia é sempre a questão de propagação internacional. Nós, paralelamente a isso, temos o nosso, digamos assim, a configuração da saúde pública no nosso país, o nosso perfil de saúde pública. E nele, o coronavírus sequer existia antes. Agora, nós tivemos, no ano passado, cerca de 40 mil casos de síndrome respiratória aguda grave. Isso não teve praticamente nenhuma repercussão. Desses 40 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, uma parte era influenza H1N1, daquela pandemia lá de 2009 e 2010, casos que nunca deixaram de existir no Brasil. Desses cerca de 40 mil casos, nós tivemos quase 5 mil
óbitos por síndrome respiratória aguda grave. Eles não tiveram a repercussão que esses 2 casos confirmados de coronavírus de pessoas que estão bem em casa, felizmente, né, tiveram. Agora, se a gente partir para a dengue, por exemplo, 1,5 milhão de casos no ano passado, mais de 700 mortes, né? Então, aí nós vamos olhar os dados da dengue esse ano já são alarmantes. Então, quando eu digo isso, eu não quero dizer que o coronavírus não seja importante, a gente precisa estar organizado, sobretudo, para responder. O que eu digo é, esse não é o nosso problema prioritário de saúde pública. Ele não é nem de longe. E eu sempre brinco com isso. As pessoas ficam com medo do coronavírus. Não, fiquem com medo dos cortes no orçamento da saúde. Fiquem com medo do fechamento dos institutos de pesquisa, porque daqui a pouco nós não vamos mais nem ter esses números, Thalita. Nós não vamos mais saber quais são os números da tuberculose. Né? Nós vamos ter que confiar em quem não entende absolutamente nada desse assunto e tem interesses políticos e econômicos muito, muito claros. Né? Então, precisamos ter como referência isso que está acontecendo no mundo, mas não podemos nos deixar levar por apenas essa emergência e dizer que a gente está fazendo saúde pública só porque a gente está respondendo à emergência. Tem todo o resto para fazer. E essas situações estão interligadas. Então, a vulnerabilidade que o nosso sistema tem em relação a emergências também está ligada ao fato de nós não resolvermos questões essenciais que nós temos. Entre elas, as doenças endêmicas, que são uma vergonha. É uma vergonha um país com o padrão de riqueza que tem o Brasil ainda ter esses números. Né? Quer dizer, existe justamente essa ideia de que algumas doenças são de pobres, algumas doenças são de determinadas regiões e não de outras. Se a gente for olhar os boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, a gente vai ver que a dengue, em números absolutos, ela está no Sudeste, e em incidência ela está no Centro-Oeste. Então, nós vamos olhar, as regiões mais atingidas são então o Sudeste e Centro-Oeste. Nós vamos ver, voltando à influenza, estado com o maior número de mortes de influenza é São Paulo. Então, a gente pensa, não, essas são doenças das regiões mais pobres do Brasil. Isso não, são doenças que estão em todos os locais do Brasil e nós não conseguimos dar resposta, não porque nós não tenhamos capacidade técnica para isso, mas porque a saúde não é uma prioridade política. Então, ficar fazendo todo esse escândalo em torno do coronavírus e lembrar da saúde pública só quando ela está nas manchetes não é uma boa estratégia. A saúde pública tem que ser uma prioridade sempre de todos os partidos, tem que ser uma prioridade do Estado e não apenas dos governos, e a gente precisa parar de criticar o SUS da forma como a gente critica, a gente precisa passar a defender o SUS e a pensar como nós vamos fazer para melhorar esse sistema. Professor, eu vi um programa exibido aqui na TVT, inclusive uma aula pública que você participou, em que você fala sobre o ebola. Na época o ebola estava em alta, que atingiu bastante o continente africano. Qual a diferença do ebola, que matou muito mais gente do que o coronavírus até agora? Qual a diferença do ebola naquele momento para o coronavírus agora? Existem também interesses da indústria farmacêutica em cima disso? Vamos por partes. Primeiro, hoje, no mundo, existem 3 emergências internacionais de saúde pública em curso. Uma delas é o ebola na República Democrática do Congo, que foi uma emergência declarada em outubro do ano passado e que está profundamente vinculada à situação política da República Democrática do Congo, conflito armado há muito tempo, dificuldades econômicas, políticas que daí decorrem. Não é? Então, fica muito difícil ter uma estratégia justamente de prevenção, organização de resposta num país nessas condições. A OMS entendeu que havia risco de propagação internacional, declarou a emergência. Outra emergência em curso no mundo hoje, desde 2014, é o poliovírus. Isso vai acontecer principalmente em regiões de conflitos armados. A gente tem uma lista aí de 25 países que são os mais atingidos pelo poliovírus hoje. A gente vai ver Afeganistão, Paquistão, Nigéria, Síria, evidentemente. Né? Então, quando a gente tem graves crises, cai
a cobertura vacinal e retornam essas doenças que já haviam sido controladas ou até mesmo erradicadas em determinadas regiões, né? Então, só com isso eu te digo, todos os holofotes para o coronavírus, pelas características que tem essa doença infecto-contagiosa, a forma de propagação que entre aspas, democrática, né? Pode eventualmente atingir determinados setores da população, mas a gente fala muito pouco sobre essas outras duas emergências que também estão em curso. A crise do ebola, que aconteceu entre 2014 e 2015 em Serra Leoa, Libéria e Guiné-Conakry, ela foi um divisor de águas no que a gente chama de campo da saúde global, da cooperação internacional e saúde, inclusive a forma como a gente concebe a cooperação internacional, né? Então, se trata de um episódio da maior importância e que é muito diferente de uma emergência como a do coronavírus. Por quê? A gente fala de um vírus de alta letalidade. Qual é a taxa? Só para a gente comparar com o coronavírus, eu espero não me equivocar, mas eu acredito que cerca de 50%. Né? Mas o fato é que se trata de as regiões nas quais emergiu esse surto com aquela intensidade em 2014, em muitos centros de tratamento a gente sequer tinha água potável, né? Quanto mais a proteção adequada para os profissionais de saúde. Então, foi uma emergência que matou muitos profissionais de saúde. Ainda assim, se tu fores ver os números do ebola, eles são números que ficam em torno de 11 mil óbitos e em torno de 30 mil casos. Se a gente for olhar isso na proporção do mundo, ainda são os números fala um pouco. Claro, os 7 casos de ebola fora do continente africano repercutiram mais do que esses milhares lá, né? Então, eu acho que é bastante diferente em escala, é bastante diferente em letalidade. E no caso do ebola, havia, na minha opinião, claramente uma intenção de conter o vírus no lugar de onde ele jamais deveria ter saído, né? No caso do coronavírus, esse tipo de doença infecto-contagiosa, ele já era temido há muitos anos. A gente, na verdade, já sabia, a comunidade científica sabia que isso ia acontecer. Em função da SARS, em 2002 e 2003, que também começou na China, Taiwan também, mas a gente tinha essa certeza em função de que ali a gente tem a tempestade perfeita, né? A gente tem as condições ideais de propagação rápida num grande contingente populacional de uma doença infecto-contagiosa. Ela não foi surpresa para ninguém. Agora, a gripe H1N1, que surge no México, vinda do porco, essa sim foi uma grande surpresa para nós. Isso aconteceria mais dia, menos dia. E o que eu espero é que o Brasil e que a comunidade internacional aprendam com essa experiência. E que daqui a 2, 3 anos nós não estejamos nós duas aqui de novo falando dessa Ou elogiando muito o Sistema Único de Saúde, que evoluiu muito. Exatamente, né? Porque isso não vai diminuir. Sim. Com a agressão ambiental que a gente tem praticado, com as relações entre os homens e os animais, isso vai fazer parte da nossa vida daqui para frente.